Eu lembro de ter medo. Eu era um menino asmático. Eu cresci acreditando que não ia ser nada na vida. Acordava toda noite com crise de asma. E eu tinha pesadelo. A faculdade tá vazia, né? Mataram uma garota mais cedo, no Matagal. E vai ter aula hoje? Eu comecei a ver que os filmes se ligavam de alguma maneira, tanto imageticamente, imagens que se repetiam, enquadramentos que se repetiam, quanto em termos temáticos mesmo. Hitchcock falava que estilo é copiar a si mesmo. Então eu acho que vai se repetindo inconscientemente, eu acho que isso talvez formasse, sabe, esse estilo. Não sei se tem uma poética, se tem uma assinatura, mas tem pessoas que veem isso. Eu acho que meus filmes sempre são sobre personagens reagindo a algo, olhando algo. Assim, acho que é uma coisa que sempre se repete. Parece que eu foco muito nos olhos das personagens e eles sempre têm essa questão da perspectiva, sabe? De ver o que está chegando, de ver o que está se aproximando, de tentar ver. Sem contar que tem esse fator do Unheimlich, que Freud definiu como inquietante, que é essa sensação assustadora de você ver algo, esse corpo estranho, que você não reconhece, mas que de certa forma ele te faz lembrar de algo de seu passado que por algum motivo você quis recalcar e esconder, assim. Então, geralmente os personagens reagem a esse corpo estranho que se aproxima e que remete a algo do passado. E isso é inconsciente, mas acho que vem se repetindo e vai estar até no próximo filme que eu vou fazer, que eu fui parar pra ver, tá tudo lá. Se for observar os ciclos de cinema de horror brasileiros, eles não poucas vezes perpassam pela paródia, pelo pastiche, pela tentativa de subverter o que já tinha sido feito antes e buscando essa autoria. E aí eu acho que agora, com o cinema dessas pessoas que está mais consagrado, Cléber Mendonça Filho, Gabriela Amaral Almeida, Anita Rocha de Silveira, Juliana Rojas, Marco Dutra, eu acho que o cinema de horror brasileiro começa a ganhar uma forma outra, assim. Existem cineastas hoje fazendo cinema de horror que eu não citei aí porque o cinema deles está mais afiliado aos gêneros e aos subgêneros, como Rodrigo Aragão, Dante Vettel, enfim. Mas eu acho que esses cineastas que eu citei inicialmente, eles têm olhado muito para dentro, assim, do Brasil. Não raras às vezes o que causa o terror e o horror são problemas sociais, por exemplo. Sempre esses movimentos vêm de uma tentativa de romper com o que já foi estabelecido e de olhar para si. E aí eu acho que a gente está no meio desse processo. Ainda não acabou, ainda não se consolidou, mas eu acho também que já começou, sabe? Eu já consigo reconhecer meus medos na tela do cinema. E isso é essencial para criar essa unidade, sabe? Assim, tipo, A Noite Mais Longa de Minha Vida é só personagem masculino, Um Dia da Vida e da Morte tem uma personagem feminina, mas o resto é tudo masculino e são vários personagens. E aí eu comecei a ver que, inconscientemente, eu acho que eu estava recusando a personagem feminina por talvez ser mais difícil de se trabalhar, assim, pelo menos pra mim. E aí eu ficava na zona cômoda de personagens masculinos, que é o que eu conheço, é o meu universo. Só que eu também entendo o cinema como esse desafio de se colocar no lugar do outro, sabe? Para além de tudo isso de lugar de fala, eu acho que a gente faz cinema também para tentar entender o outro. E aí eu vi que eu precisava enfrentar esse monstro aí de entender mais do universo feminino, pesquisar mais sobre personagens femininas, porque são lógicas totalmente diferentes. E são questões e, de certa forma, pautas totalmente diferentes também.
E aí eu comecei, né, nessa coisa de tentar assistir mais filmes de terror dirigidos por mulheres e assistir mais filmes de terror protagonizados por mulheres. E aí quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido nisso, assim. E aí entra toda essa coisa de que a gente está no momento, principalmente do cinema brasileiro, que eu acho que as narrativas têm mudado. E aí não apenas as vozes que narram têm mudado, como também os objetos de estudo, por assim dizer, os personagens, os protagonistas também têm mudado. Então está havendo uma inversão. E no cinema brasileiro as mulheres têm um papel muito importante, pelo menos no cinema brasileiro atual. Eu acho que a gente tem talvez mais diretoras do que diretores, pelo menos nesse cinema mais de festival, assim, sabe? O Animal Cordial de Gabriela Amaral Almeida eu acho que é um bom exemplo disso, porque é um slasher, mas é um slasher que de certa forma aos poucos ele vai subvertendo as regrinhas do gênero, então você não tem mulheres sendo mortas por homens, mas apenas por outra mulher, ou então a mulher que mata o homem e não o contrário, enfim. E como a gente está tratando também de um gênero que tem essa má fama e esse histórico misógino, sexista e tal, é interessante ver essa coisa mudar e participar disso, sabe? Eu acho que tem sido uma experiência muito, muito rica, assim, para mim, tentar me colocar nesse outro lugar e ouvir, né? Porque acho que nesse processo criativo de você tentar se colocar no lugar do outro, você tem que ouvir muito o outro. Eu acho que ouvir o outro ainda continua sendo a melhor maneira de aprender. Então, parte também do processo de ouvir outras mulheres, ler outras mulheres, assistir mulheres, e aí você vai mudando de cabeça e seu cinema acompanha. Eu acho que também o cinema e a arte em geral acompanha os debates mundiais, essas questões sociais todas. Eu acho que não é só no cinema que está passando essa transformação, essa emancipação feminina, essa liberdade, esses discursos outros que têm se apresentado, e eu acho que isso acaba refletindo, né? Porque o cinema é reflexo também da sociedade, então acompanha muito. Acho que a tendência é isso crescer. Cinema assim como toda arte, é uma experiência estética. Sendo estética, eu acho que ele envolve muito sensorial, sensitivo, e me atrai essa ideia de sentirmos coisas ao ver um filme. E aí o horror ele passa muito por essas sensações de desconforto, de medo, de susto, que são coisas muito catárticas, né? Mas aí, para além disso, eu comecei a ver no cinema de horror essa possibilidade de falar sobre os nossos medos. E aí, quando eu vejo que o cinema me dá a possibilidade de trabalhar isso, já me atrai. Tem outra coisa que eu acho que cinema sempre vai ser sobre possibilidade. Seja a possibilidade de ser o que você não pode ser na vida real, seja a possibilidade de ver o que você não pode ver, talvez ainda, ou como você gostaria que fosse. Para mim é sempre sobre isso, sobre essa possibilidade de... Joaquim Pedro de Andrade fala ver e mostrar o nunca visto. Pelo menos no cinema de horror que eu gosto, que eu considero cinema de horror de qualidade, sempre vai estar em jogo os medos daquela sociedade. Eu acho que o bom cinema de horror é isso. Ele de alguma forma lida com os medos da sociedade a qual ele é contemporâneo.